Olá, bem-vindo ao canal Ópera com Sandra. Sou Sandra Harris, ex-bióloga, amante da MPB e das artes cênicas. Trabalhei muitos anos com educação ambiental, estudei cinema, teatro e filosofia. Porém, nos últimos 15 anos, para minha surpresa e de meus amigos, descobri uma nova paixão, a ópera. E como adoro explorar tudo que me interessa, desde que eu descobri essa paixão, não parei de pesquisar e estudar. Para mim, a ópera se transformou num estudo sem fim. E durante o Covid, incentivada pelo meu professor de ópera, resolvi escrever sobre a história desse maravilhoso gênero musical. A ideia do livro foi contar para você a história do nascimento da ópera, de forma mais simples do que é narrado nos livros acadêmicos. O livro está em plena produção, mas como adoro dividir tudo que eu aprendo, meus amigos me incentivaram a criar esse canal para compartilhar com você tudo que eu estou aprendendo. Minha ideia aqui no canal é contar para você a história do nascimento da ópera, de uma forma muito legal ao longo dos anos, ao longo de uma história que é bem comprida, mas que é muito interessante. Tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos voltar no tempo e descobrir como a história da ópera está ligada à história da música ocidental e como o início da música ocidental está diretamente ligada à institucionalização da Igreja Cristã. E para que você perceba o caminho que a música foi trilhando até chegar à ópera, vou ilustrar essa história com alguns exemplos que ficarão nas descrições para você poder ouvir depois na íntegra. E falando de ópera, lá vamos nós. Você sabe o que é ópera? O que engloba esse gênero musical? Já já eu conto. Ópera, plural de opus, trabalho em latim. Esta foi a palavra que foi escolhida para denominar o mais plural de todos os gêneros, a ópera. Um encontro extraordinário de várias formas de arte que juntas têm o poder de sensibilizar, emocionar e tocar profundamente a alma humana. A ópera é uma arte completa. Nela, música e canto, drama e poesia, orquestra e regência, dança, cenário, iluminação, figurino, direção e representação se combinam, transportando o público para uma outra dimensão, onde cada indivíduo passa a ter uma experiência única e pessoal. Drama e música são elementos essenciais da ópera. A música acompanha, esclarece, realça e reforça o texto do drama. Juntas, música e texto reforçam e intensificam nossas emoções, tocam nossos corações com tal intensidade que nem a música, nem o drama sozinho conseguiriam fazê-lo. Mas está na voz humana, que é o mais importante instrumento de todos, que está o segredo da ópera. É ela quem conduz a nossa emoção durante um espetáculo. E são os cantores que nos dão esse presente. Esses artistas são verdadeiros atletas, que normalmente dedicam a vida a essa arte. Estudam durante anos e anos o canto lírico, treinando respiração, ajustando o fôlego, realizando exercícios vocais. Estudam música e diferentes línguas, como italiano, o francês, o alemão, o russo, o português, e ainda tem que dominar a arte cênica, porque, é claro, além de cantar, eles têm que interpretar. Todo esse treinamento é fundamental para que esses artistas possam nos contar de forma convincente a parte que eles representam na história contada e assim nos sensibilizar com sua voz e sua interpretação. A ópera nos dias de hoje pode ser considerada a mais multimídia de todos os tipos de espetáculo. Produzir uma montagem de ópera hoje demanda grande esforço, muito talento e, é claro, muito dinheiro. Equipes interdisciplinares envolvem profissionais como cantores, músicos, diretores musicais e artísticos, coreógrafos, bailarinos, figurinistas, cenógrafos, técnicos de iluminação, artistas plásticos, marceneiros, costureiros, cabeleireiros, maquiadores,
podendo até envolver equipes cinematográficas, caso a apresentação vá ser filmada ou transmitida ao vivo. A complexidade é enorme e a criação de uma nova montagem pode levar anos. Por esses e outros motivos, o custo de uma produção pode ser altíssimo. E a maioria dos teatros de ópera acaba dependendo de patrocínios públicos ou privados, pois a bilheteria normalmente corresponde a uma parcela que é menos da metade das receitas. Hoje, apesar de todas as dificuldades, a ópera está acessível para todos nós. Os teatros de ópera apresentam temporadas anuais com vários títulos, e os festivais reúnem fãs do mundo inteiro. A ópera também é levada para os 4 cantos do mundo por outros veículos, como cinemas, plataformas virtuais, projeções em telões em locais públicos e até mesmo por pequenas companhias que levam um pouquinho do teatro lírico às escolas, bares, restaurantes e até mesmo às praças públicas. Porém, além da atração que sentimos pela voz humana, a pluralidade da ópera é outro fator responsável por ela estar viva, presente e atual em seus mais de 4 séculos de vida. Não somente pela pluralidade das artes que a ópera envolve, mas também pela pluralidade das dimensões humanas que ela abrange. A ópera fala sobre o homem, conta o seu universo, seus sonhos e dimensões interiores, sua cultura, história e geografia. Fala de sentimentos comuns a todos nós, em todas as épocas, como a violência, a avareza, a ambição, a intriga, a reconciliação, a traição, o perdão, o amor, a perda, a amizade, a solidariedade, o humor, a alegria e a paixão. Dimensões plurais, conduzidas por suas 2 grandes musas, a música e o drama. Mas como nasceu essa arte? Qual a sua origem? Como, ao longo dos seus 150 anos de vida, a ópera encantou e conquistou toda a Europa? Qual foi a magia que a tornou tão querida por todos nós? É essa descoberta que eu convido você a fazer no nosso próximo vídeo. E se você gostou do nosso primeiro encontro, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada, boa semana e até a próxima!